Está aí o Campeonato do Mundo de Clubes, há equipas portuguesas, há equipas brasileiras e por isso o 00 e o seu portal irmão, o gol.com.br, decidimos fazer aqui uma brincadeira para olharmos aqui para o Porto Palmeiras. Tenho comigo aqui o Rafael Belletini. Mandei um olá para a malta do Gol, porque o meu português brasileiro é péssimo. Pois é, não, tudo bem, pessoal, um grande abraço para vocês. Fazer essa interação é muito bom, né? Afinal, tem logo de cara um confronto Brasil e Portugal, tem Palmeiras e tem Porto no domingo pelo Mundial de Clubes, a Copa do Mundo, não sei como você prefere chamar. Eu gosto de Copa. Copa é bom, Mantemos Copa e mantemos goleiro, são as duas palavras que eu gosto. Então a Copa do Mundo de Clubes aqui e promete ser muito bom. Olha, antes de olharmos para o Porto Palmeiras, pode ser interessante olharmos para o Mundial. Nós cá em Portugal, vocês lá no Brasil, como é que estamos a ver isto? Lá estão a levar se calhar um bocadinho mais a sério, porque também há mais equipas brasileiras. Como é que vocês estão aí a encarar isto? Até porque vocês, no Brasil, têm uma grande tradição de olhar muito para as intercontinentais, para os mundiais de clubes. Recordar que, por exemplo, o Corinthians ganhou o primeiro. Sim. O brasileiro ama as suas competições, que são as internacionais, principalmente quando mistura também com os times europeus, porque você percebe... O Brasil, nos últimos anos, passou a dominar o futebol sul-americano, né? Então, mesmo que você tenha o Boca, você tenha o River ainda brigando, o futebol brasileiro conquistou as últimas Copas Libertadores, por isso mesmo é o único país que tem 4 representantes no Mundial, né? Venceu todas as Copas Libertadores. Mas aí tenta dosar e vamos ver onde que estamos num patamar um pouco superior. E o Mundial sempre atrai. Né? Quando era no final do ano, quando era intercontinental, quando era um jogo apenas, sempre é aquela tensão, o medo de quem vai não quer passar vergonha. Antigamente sonhava mais em conquistar, hoje é um pouquinho mais vamos ver até onde chegamos. Afinal, não tem um campeonato, um campeão sul-americano no campeão do mundo desde 2012. Exatamente. Né? Depois começou a cair nas fases preliminares do Mundial da FIFA. Exatamente. Coisa que não acontecia antigamente, passou a acontecer. Então, essa é a preocupação. Mas tem muita atenção. O campeonato lá parou, todo mundo de olho. E aí, assim, quem está na disputa está pensando onde vou chegar. E os adversários estão lá. Nós aqui é um bocadinho isso também. Nós aqui, obviamente, porque também competimos com os favoritos na Liga dos Campeões, sabemos onde é que é o nosso posto, não é? Sabemos que temos as nossas ambições, mas também ambições moderadas, porque sabemos que se jogarmos com o Paris Saint-Germain, com um Chelsea, com uma dessas equipas, o favoritismo está sempre do lado deles. Mas estamos mais habituados a jogar contra elas. Ainda recentemente o Benfica esteve relativamente bem na Liga dos Campeões, o Porto também já nos habituou a estar sempre muito bem nestas provas, mas é um bocadinho como vocês. Nós aqui estamos já numa fase de ressaca da temporada, por exemplo, no caso do Porto, a época não correu bem, isto é quase uma preparação para a próxima época, um referendo para a próxima época, mas sinto nas últimas semanas que tem estado a ganhar tração mundial. Sim. Ao início foi um bocadinho desvalorizado, mas agora já estamos todos também, até porque também os jogos vão ser transmitidos de borla, ou seja, as pessoas vão poder ver à vontade, portanto já tenho sentido nas últimas semanas um bocadinho mais de atenção ao Mundial, e agora é jogar a bola. Eu acho que quando a bola começa a correr também, todo mundo quer ganhar, né? Então, por mais que você não dê atenção no começo, tá pensando em outra coisa, em Champions League, em vaga para a próxima Champions League. E aí na hora que nós temos que ir para o mercado. É na hora que a bola vai começar a correr, todo mundo quer ganhar. Né? Olha, Palmeiras-Porto abre as hostilidades no grupo das duas equipas. Para ti, vendo de fora, e eu vendo de fora também, favoritismos. Eu vou nadando um pouquinho contra a corrente, até no Brasil mesmo, o pessoal tentando colocar um pé um pouquinho para trás, dividir com calma, mas pelo que eu assisti da equipe do Porto na última temporada, eu acho que o Palmeiras tem uma dosezinha de vantagem nesse momento. Concordo por vários elementos que a gente vai discutir ao longo aqui, mas eu vejo uma pequena vantagem para a equipe do Palmeiras. Entendo que, por olhar um time europeu, o brasileiro às vezes fala assim, não, o favoritismo está lá, e até gosta, né? Aquela coisa de, não, o favoritismo é deles, mas eu vejo o Palmeiras um pouquinho adiante. Eu também considero o Palmeiras ligeiramente, estamos a falar se calhar 55-45, por dois motivos. Primeiro, o Palmeiras está com um ritmo competitivo, portanto estão a jogar a meio da vossa temporada. No nosso caso, em Portugal, a época acabou há um mês. Isso. Houve férias, houve agora uma espécie de segunda ou uma mini pré-época para preparar este Mundial, portanto, por aí. E depois porque o Porto vem de uma época de grandes desconfianças, o Palmeiras vem de uma época, ou vem de vários anos de manutenção de projeto com o Abel, e o Porto aqui está a fazer quase um referendo para
a próxima temporada. Portanto, por isso, dou ligeiríssimo favoritismo ao Palmeiras. E falamos de favoritismos, temos que ir aos pontos fortes das duas equipas. Eu, se calhar, vou-te dar o ponto forte do Futebol Clube do Porto, e vai ser um ponto forte um bocadinho estranho, que é perceber se as ideias de Martin Anselmi já estão implementadas. E quando eu digo ideias, é aquela postura de ter a bola, que vimos a espaços apenas na metade da temporada que ele fez, mas é uma postura que agrada aos jogadores, ter a bola, intensidade, sempre controlo de posse de bola para criar perigo. Vimos isso poucas vezes, mas algumas vezes, e portanto perceber se estas 3 semanas de preparação já deram para Martin Anselmi trabalhar essa ideia, que se estiver implementada pode ser muito interessante de jogar contra os adversários, porque lhes retira um bocadinho o fôlego. Portanto, eu considero que se isso estiver implementado e compreendido, pode ser um excelente ponto forte para a equipa do Anselmi. Já olhando aqui o lado do Palmeiras, o que eu acredito que seja é uma vantagem do pragmatismo do time do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira tem até um histórico negativo enfrentando o Porto, mas estava acomodando o Braga. Eu acho que é a primeira vez que o Abel tem assim, igualdade de condições de enfrentar a equipe do Porto, e é um time que joga muito no ritmo dele. Já é uma equipe que é um trabalho de longa data, ao contrário do que acontece no Porto, no Palmeiras já está de longa data, todos os jogadores sabem muito bem executar as suas funções, e tem uma segurança defensiva muito interessante, né? A zaga ali inteira, você tem o Piquerez, um belo no lateral que sobe muito bem, que apoia, o Giai tem crescido bastante, o Richard Rios eu acho que é um jogador que pode ser fundamental nessa partida. E tem-se falado dele como alvo do Porto, curiosamente. E é um jogador que ele é muito estável e vem num crescimento, é até interessante porque já tinha tido uma passagem para o Brasil sem grande destaque, chegou aí para a equipe do Guarani, que é uma equipe que hoje está na Série C, sofrendo na Série C, depois cresceu muito bem indo para a equipe do Palmeiras, e vai apostar numa velocidade do Estevão, né? O Estevão é um garoto que tem muito talento, pode ser ali um ponto fraco, porque muitas vezes o Palmeiras confia demais e joga muita responsabilidade para cima do Estevão, e aí uma marcação bem feita acaba fazendo, garoto, né? Vai fazer 18 anos ainda, se assustar, acabar se escondendo um pouquinho na partida, mas eu acho que o Vitor Roque vem encontrando um espaço também, então eu acho que é um time que sabe muito bem executar sua função, e é incrível que é um time intenso e que consegue achar vitórias onde você não imagina. Com o Abel Ferreira, a gente viu várias vezes o Palmeiras é dominado no jogo e um lance de bola parada, até um lançamento lateral, conseguem fazer uma jogada que vira perigo e sai com uma vitória por 1-0. Essa é a marca do Abel, é um treinador muito pragmatista que faz da solidez a sua grande arma. E olhando agora para os pontos fracos, este é o problema do Porto, a falta de solidez. Com o Martin Anselmi, o esquema de 3 defesas, muitas vezes até com um médio, o Eustáquio a fazer de terceiro central, livre quase, podemos dizer assim, a equipa do Porto sofreu muito com falta de estabilidade defensiva. Nós vimos nos jogos mais importantes, nomeadamente o jogo com o Benfica, que foi o que mais chamou a atenção, o Porto tremeu por todos os lados e defensivamente as coisas não funcionaram e foi goleado. Portanto, este é o problema do Porto. O Porto, às vezes, com a ânsia de ter bola e a ânsia de atacar, quando é atacado, às vezes olhamos e vemos 4-3, vemos um cruzamento e vemos 3 adversários para 2 defesas ou 1 defesa, e o Porto tem sido vulnerável, e algumas apostas na defesa não têm corrido bem, nomeadamente o Noan Pérez, que foi uma contratação cara, que foi agora oficializada há pouco tempo, mas já estava emprestado e teve uma época desastrosa. Portanto, este é o ponto fraco. Organização defensiva e solidez, porque muitas vezes a equipa está muito, muito descompensada. Eu falei aqui, tem o Estevão, que é uma coisa que eu acredito que pode ir bem demais, ao mesmo ponto que pode ir mal na equipe do Palmeiras. Esse detalhe que fala-se muito de ser o meio da temporada no Brasil e você tá acelerado, eu não coloco tanta como vantagem, porque por mais que a gente fale que é o meio da temporada, é uma temporada muito mais intensa no futebol brasileiro. Primeiro que você tem viagens muito mais longas para fazer um campeonato, você tem que disputar uma Copa Libertadores numa altitude, em voos muito ruins, voos de 5, 6 horas para chegar no lugar, então é uma temporada complicada, e o Palmeiras chega com 35 jogos em 2025. É mais do que o Porto jogou em 2025. A temporada inteira do Porto foi de 49 jogos, e faz mais de um mês que foi a última partida, né? E as últimas 3 partidas do Porto, inclusive, foram bem mais tranquilas ali, né? Já estava muito mais sossegado. Então, é um time que vem um pouco mais descansado. O Porto pode usar a capacidade física, até que esse time tem uma capacidade física interessante, e causar problemas no Palmeiras, que pode sentir também uma coisa que acontece muito com o time brasileiro com uma disputa mundial, que é sentir um pouquinho
sentia-se um pouco menor do que o adversário. Okay. O Palmeiras se complicou contra adversários fracos em edições recentes do Mundial, porque parece que chega com uma responsabilidade extra. Né? O Palmeiras tem toda a história do Mundial de 51, se vale ou se não vale, se o Palmeiras ganhou o Mundial, se tem ou se não tem, os rivais têm, e aí parece que isso aqui passa um pouquinho também para os jogadores, e aí tem uma sensação um pouquinho pior. Olha, já agora costuma-se dizer, ou há um bocado aquela ideia generalizada aqui na Europa e em Portugal, de que as equipas europeias têm um ritmo de jogo, de jogar diferente que o futebol brasileiro, e o futebol sul-americano é mais pausado, há mais espaço para pensar. Agora que estás cá a acompanhar o futebol europeu, sentes isso? Ou parece-te mais ou menos igual? Bastante. A intensidade é diferente no jogo. Eu acho que o Brasil tem melhorado bastante isso, né? Até com a chegada de mais técnicos estrangeiros, a forma de jogar, de você fazer mais um futebol, um jogo posicional e não aquela marcação individual, que aí fica uma loucura. A construção, mas o futebol brasileiro, você tem muito mais passes no meio do campo, muito mais trocas de passes ali atrás para chegar. Ele é muito mais lento do que é o futebol na Europa, né? É muito mais acelerado, a bola fica pouco no meio de campo, muito mais está aqui na defesa, e a construção, a transição, ela é muito mais rápida para chegar e criar oportunidade do outro lado. Então é muito mais lá e cá do que no futebol brasileiro, principalmente porque um time como o Palmeiras, que tem uma qualidade técnica, que tem uma capacidade de chegar, ele enfrenta muitos adversários que vão ficar só travados aqui. Que não é o caso neste ano. Não é esse caso, então acho que o Palmeiras pode buscar, e o Abel tem esse conhecimento que o adversário vai dar um espaço para fazer essa transição um pouco mais rápida, né? Mas, no geral, é difícil. O Palmeiras e o Flamengo são times que dominam o futebol brasileiro e dominam o futebol sul-americano. Acho que são as duas maiores forças que tem no futebol lá da América hoje. De toda a América, né? Só que o nível de teste é diferente. Claro. Né? Você testa contra adversários que estão muito mais fechados, que dão muito mais oportunidades, e agora você vai encontrar times que, por mais frágeis que você possa imaginar que a equipe do Porto hoje não é um europeu de primeiro nível, ainda assim enfrentam um futebol diferente e apresentam uma proposta diferente. Claro. Olha, jogadores, temos de falar de jogadores. Jogadores em destaque do Palmeiras, tu já referiste o Richard Rios, já falaste do Estevão, destacarias mais alguém por aí para estarmos aqui atentos? Eu gosto do Giai, eu acho que é um jogador que tem crescido bastante, tem ganhado o seu espaço ali, eu acho que ele pode dar um salto interessante nessa equipe do Palmeiras. Eu aposto muito mais no Palmeiras no coletivo. Né? Você tem um Gustavo Gomes na defesa, que é um jogador muito sólido, um jogador muito inteligente também, que é aquele jogador que consegue acalmar o time, né? Passar uma experiência, por mais que não seja um jogador de classe mundial, ele é um jogador que consegue controlar, trazer um ritmo diferente para a equipe do Palmeiras, mas não tem como não destacar o Estevão, né? Porque já está vendido para o Chelsea. Está vendido para o Chelsea, está fazendo a sua última competição com a equipe do Palmeiras. Não fica para o final do ano, vai já sai agora, vai fazer os 18 anos e vai sair. Então já se despediu da torcida do Palmeiras, se despediu fazendo gol ainda no Allianz Parque, e agora vai querer passar aquela boa imagem, né, para se despedir de uma vez. Olha, no lado do Porto, eu vou guardar o Rodrigo Mora mais para daqui a bocadinho. Vou destacar o Gabri Veiga, porque é o reforço para já, o único reforço do Futebol Clube do Porto que já está inscrito. Temos muita curiosidade cá em Portugal para ver o que é que o Gabri Veiga vale. Ele, na altura, quando vai do Celta de Vigo para a Arábia, estava a afirmar-se no futebol espanhol. Foi até muito estranho quando ele vai com 21 ou 22 anos para a Arábia. Estranhámos todos porque é que ele tinha feito esse... Obviamente, percebemos, não é? O mérito percebemos, mas estranhámos a nível competitivo. É o reforço, foi um alvo do Porto já há muito tempo, já desde o mercado de verão, desde o mercado de janeiro do ano passado, deste ano. Portanto, há uma grande curiosidade para ver o que é que o Gabri Veiga vale neste meio-campo do Porto, que está muito necessitado de reforços, não só para o meio-campo, também para a defesa especialmente. E depois, Samu, que foi o melhor marcador da equipa do Porto, que é um avançado que é poderoso, fisicamente é muito, muito diferenciado nesse aspecto. Desde que chegou o Martin Anselmi com um futebol diferente, mais apoiado, onde pedem mais coisas ao Samu, ele tem tido mais dificuldades, mas termina com 25 golos, não estou em erro, ou mais do que isso até. É chamado agora à seleção espanhola, joga na seleção espanhola, portanto, curiosidade também para ver. O outro ponto que eu tinha era jovens, tu já falaste do Estevão, eu vou guardar então o Rodrigo Mora, que é numa época tão dramática para o Futebol Clube do Porto, com tudo o que aconteceu, desde presidente, treinadores, futebol que não correspondeu, houve um ponto brilhante que foi o Rodrigo Mora, que aos 17 anos se afirmou como titular na equipa do Porto, foi chamado à seleção pelo Roberto Martínez, agora ganhou a Liga das Nações, ainda que não tenha jogado, mas é o ponto, este é o momento. E depois destaco aqui mais um jogador que é o Diogo Costa, guarda-redes titular da nossa seleção,
que é um guarda-redes com muito mercado, e se calha fazer um Mundial de Clubes num nível extremamente bom, pode aqui haver um maior interesse de tubarões. Não é? Falando até do goleiro também, o Everton é Tá no mesmo... um ótimo goleiro. Eu acho que está bem próximo ali do nível, né? Tem alguns momentos que eu gosto menos do Diego Costa. Eu acho que até que o Palmeiras pode experimentar alguma coisinha a mais, mas eu acho que o Everton também sofre de algumas falhas. Os defeitos e as qualidades dos dois goleiros são muito parecidos. Então eu acho que a equipe do Palmeiras chega bem, com uma força, com uma capacidade de vencer esse jogo, e, destacando um pouquinho mais do Estevão, para quem não conhece o Estevão, quem não conseguiu assisti-lo ainda, ele tem muita velocidade e tem um drible muito interessante. Não é aquele drible que muitas vezes acho que é firula, o jogador que fica fazendo uma graça, vem para cá e para lá, passa a bola para trás. Não, ele é muito objetivo e ele vai tentar, ele vai para dentro. A defesa do Porto tem que prestar atenção, porque ele vai tentar entrar. E se continuar apresentando a lentidão que a defesa do Porto apresentou durante toda a temporada, se entrar na área ali, vai ter algumas situações bastante complicadas. E no caso do Palmeiras é alerta para o Rodrigo Mora. Ele faz uma reta final do campeonato brutal, a marcar golos, o que é muito interessante, porque ele é um médio... É difícil até clarificar a posição dele. Ele joga ali da esquerda para o meio, mas não é um extremo, mas também não é um número 10. É um vagabundo ali naquela zona. E é o miúdo que eu acredito... Genuinamente faz golos e é um miúdo que eu acredito que no prazo de 4, 5 anos vai ser uma referência do futebol mundial, porque o que ele está a fazer, afirmar-se nesta equipa do Porto, que teve uma época horrível e os adeptos pressionaram muito. É verdade que quando é jovem os adeptos dão um bocadinho mais de aliviada, né? Mas a forma como ele tranquilamente, e depois a forma descomplexada com que ele joga, faz-me lembrar um bocadinho quando o Estevão apareceu no Palmeiras, ainda que o estilo de jogo seja diferente. O Estevão é um jogador mais vertical, o Mora é mais... trabalhado, digamos assim, mas é interessante porque as duas grandes figuras das duas equipas, um tem 18 anos acabado de fazer, o outro tem 18 anos acabado de fazer. Portanto, olha, acho que vai ser bom. Olha, boa sorte para a equipe. Outra coisa muito similar, viu? As duas torcidas. As duas torcidas são muito corneteiras iguais, tá? Torcidas que pegam no pé, a torcida do Palmeiras é corneteira. Tá a ganhar tudo e mesmo assim, olha a cobra. Os adeptos do Foco do Porto, as claques, queixaram-se recentemente de falta de apoio para lá ir. Segundo aquilo que conseguimos saber, estavam vendidos ontem 40 mil bilhetes, o que é um número ótimo. O problema é que o estádio tem 80 mil, portanto vai estar a meia casa. Mas olha, boa sorte para a malta do Brasil lá no Mundial. Vocês têm 4, nós temos 2. Dirias que a probabilidade de uma equipa brasileira e uma equipa portuguesa ganharem o Mundial está igual, não é? É bem que parecer. O Botafogo deu um azar também, caiu no grupo do PSG, do Atlético de Madrid. Então, os times brasileiros estão... A chance é... Acredito que passar de fase é ótimo. Isso, se passar de fase é ótimo, chegar numa quarta de final já dá para fazer uma comemoração enorme. Olha, boa sorte. Obviamente o Mundial de Clubes está no gol.com.br, está no 00 e pronto, e se calhar vamos voltar a conversar mais cedo ou mais tarde. Malta, quem sabe na próxima fase? Quem sabe, um cruzamentozinho porreiro. Malta, boa sorte ao Porto e ao Benfica e à malta do Brasil. E ao Palmeiras, ao Botafogo, ao Flamengo, ao Fluminense, todo mundo. Boa sorte. Grande abraço.